Os testamentos dos 12 patriarcas. O 12º filho de Jacó, o testamento de Benjamim. Uma cópia das palavras que Benjamim ordenou aos seus filhos para que as observassem. Ele tinha 125 anos, e depois de beijar a cada um deles, disse: assim como Isaque nasceu a Abraão em sua velhice, eu também fui gerado em Jacó. Minha mãe Raquel morreu durante o meu nascimento e eu não tinha como ser alimentado, portanto, tive de mamar em Bila, que era criada de Raquel. Minha mãe ficou estéril por 12 anos após ter dado à luz a José, mas orou ao Senhor com jejuns durante 12 dias, até que engravidou e concebeu a mim. Meu pai amava Raquel com ternura e orava para que pudesse ver 2 filhos nascerem dela. Portanto, eu fui chamado Benjamim, que significa minha força. 2. Quando fui ao Egito a encontrar-me com José, e o meu coração se derreteu, ele me perguntou: que disseram meus irmãos a Jacó depois que eles me venderam? E eu lhe disse: eles salpicaram a tua túnica com sangue e a enviaram a Jacó, dizendo-lhe: vê se esta não é a túnica colorida que tu compraste para o teu filho. Porque eles diziam: um leão o matou no campo. Ao ouvir isso, José me falou: vê que eles não mentiram a esse respeito, porque quando os mercadores ismaelitas me tomaram de suas mãos, um deles arrancou-me os andrajos que eu usava e depois me deu uma surra com o seu cinto. Mas quando se afastava para esconder as minhas roupas, eis que apareceu um leão e o matou. Então seus amigos temeram muito, e me venderam a um deles mesmos. 3. Façam a mesma coisa, meus filhos, amem ao Deus do céu e guardem os seus mandamentos, e procurem em tudo imitar ao santo homem que foi José. A vossa disposição seja apenas para o bem, pois assim tenho eu agido até ao dia de hoje. Aquele que tem uma mente limpa consegue enxergar o lado justo das coisas. Temei ao Senhor e ameis aos vossos semelhantes, e ainda que os espíritos de Satanás vos conduzam à maldade, ela jamais terá poder sobre vós, pois também não teve sobre José. Quantas vezes os homens tentaram matá-lo, e ainda assim o Senhor saiu em sua defesa. Porque aquele que ama ao Senhor e ao seu próximo não pode ser atingido pelos espíritos malignos que povoam o ar, pois o temor do Senhor é que o protege. Ele também não será surpreendido pelos projetos humanos, nem pelas emboscadas de bestas selvagens. Ele é guardado pelo amor do Senhor, o qual se revela através do seu trato para com o próximo. José pediu a Jacó que orasse por seus irmãos, a fim de que não lhes fosse imputada a culpa pelo mal que lhe fizeram. Então Jacó exclamou: meu bom menino, tu tens prevalecido contra as entranhas de teu pai. E abraçou-o e beijou-o durante 2 horas. E disse-lhe: em ti se cumprirão todas as profecias referentes ao Cordeiro de Deus que há de salvar o mundo. Uma vítima imaculada, oferecida pelos transgressores, pois era entregue à morte pela traição de um homem ímpio. Seu sangue será o conserto para a salvação das nações a partir de Israel. Ele é o que destruirá Belial e seus servidores. 4. Meus filhos, vocês sabem qual deve ser o fim de todo homem bom. Ele deve seguir a compaixão divina com uma boa consciência, a fim de que também possa usar a coroa de glória. Um homem bom não tem olhos tenebrosos, ele mostra misericórdia a todos os homens, mesmo que eles sejam pecadores, ou que estejam tramando mal contra ele. Quem pratica o bem, vence o mal, e será defendido por aquele que é bom, pois ama ao justo como a sua própria alma. Se alguém é glorificado, ele não o inveja; se alguém enriquece, ele não lhe cresce os olhos; se alguém é valoroso, ele ora em seu favor. Ele é misericordioso com o pobre e é gentil com o necessitado. Ele canta louvores a Deus, pois é temente ao Senhor. Aquele que ama a Deus será protegido por ele. Se alguém rejeita ao Altíssimo, ele o admoesta e o faz voltar atrás. Ele ama como a si mesmo aquele que tem um bom espírito. 5. Meus filhos, se vocês tiverem uma mente pura, então até o homem perverso terá paz convosco, e aquele que é imoral terá respeito por vós e se voltará para o bem, de modo que a cobiça e seus maus intentos não serão apenas banidos, mas se transformarão em frutos de amor para aqueles que são afligidos. Se vocês praticarem o bem, os espíritos imundos fugirão de vossa presença, sim, até as bestas se esconderão de vós. Porque onde existe respeito pelas boas obras, também haverá luz para a mente. Se alguém faz violência a um santo homem, é certo que se arrependerá,
porque o santo homem é misericordioso para com aquele que o ofende, e não lhe nega a paz. Se acontecer de algum de vocês trair a um homem justo, ele será humilhado por pouco tempo, mas logo ressurgirá com maior glória, pois assim aconteceu ao meu irmão José. 6. A inclinação de um homem bom não provém da influência dos espíritos de Belial, pois ele é guiado pelo anjo da paz. Ele não se ocupa com coisas corruptíveis, nem acumula riquezas para gastar com os prazeres, ele não se deleita com os vícios, ele não oprime ao seu próximo, ele não se deixa enganar com presentes, nem permite que o orgulho lhe tape os olhos, e sabe que o seu galardão vem do Senhor. Uma mente pura não aceita a glória nem a desonra dos homens, nem se dá ao engano ou à mentira, nem luta por rivalidade carnal, pois o Deus que com ele também tem iluminado a sua alma, de sorte que desejará estar em paz com todos os homens. Quem tem a mente pura não pode possuir duas línguas, sendo uma para abençoar, e outra para amaldiçoar, uma para honrar, e outra para insultar, uma para o infortúnio, e outra para a alegria, uma para a calma, e outra para a inquietação, uma para a verdade, e outra para a hipocrisia, uma para a riqueza, e outra para a pobreza. Sua única inclinação é incorruptível para com todos os homens. Sendo assim, ele não enxerga as coisas de duas maneiras, nem ouve de duas maneiras, pois em tudo o que faz, reconhece que está sendo vigiado pelo Altíssimo. É por isso que preserva pura sua mente, a fim de não ser condenado diante de Deus e dos homens. Quanto àquele que serve a Belial, suas obras são de duas faces, pois só trabalha com duplo sentido. 7. Fujam, meus filhos, de todas as obras mais, pois procedem de Belial, o demônio que dá uma espada a todos aqueles que o obedecem. Essa espada é a mãe de 7 maldades. A primeira delas é ter a mente conforme a eficácia do próprio demônio, que é o mesmo que inclinar-se para a inveja. A segunda é o desespero. A terceira é a tribulação. A quarta é o cativeiro. A quinta é a privação. A sexta é o problema. A sétima é o abandono. Lembrem-se de Caim, a quem Deus vingou 7 vezes, pois a cada 100 anos o Senhor fazia cair um flagelo sobre ele. Aos 200 anos ele padeceu, e aos 900 foi arrastado pela inundação do dilúvio, por causa da justiça, pois exigia que o sangue de Abel fosse vingado. Portanto, por 700 anos foi Caim castigado, quanto a Lameque, foi vingado 70 vezes 7. Porque todos aqueles que são imitadores de Caim inveja e ódio contra o seu irmão, serão punidos com a mesma condenação. 8. Evitem as obras más, e a inveja, e a ira contra vossos irmãos, e busquem a bondade e o amor. Se alguém tem uma mente pura, jamais atentará para uma mulher com o olhar de lascívia, pois no seu coração não está a fornicação, e o Espírito de Deus nele habita. Porque assim como a luz do sol não se corrompe com o esterco e com a lama, antes os seca e extrai-lhes o mau cheiro, assim também opera a mente pura, expelindo as corrupções que há no mundo, e a si mesma purifica do mal. 9. Agora me ocuparei com as palavras de Enoque, pois ele prevê que vocês cometerão tão grande fornicação que apenas entre os de Sodoma se presenciou, e por essa razão perecereis, de modo que apenas umas poucas almas escaparão. Vossa luxúria com as mulheres também se multiplicará, e o reino de Deus vos será tirado. Apesar disso, o Senhor ainda edificará um templo para si em vossos termos, e ele será glorioso entre vós. Deus o aceitará e as 12 tribos de Israel ali se ajuntarão, até as nações recorrerão a vós, pois o Altíssimo ali fará repousar a salvação que será trazida pelo seu ungido. Ele se colocará diante do templo, e ali será ultrajado antes que seja levantado sobre o madeiro. Nesse tempo o véu do templo se rasgará, e o Espírito de Deus há de ser dado às nações. Mas ele se levantará de sua sepultura e ascenderá ao céu. E eu bem sei o quanto há de ser humilhado nesta terra, mas de glória eterna será coroado no céu. 10. Estando José no Egito, eu desejei muito mirar-lhe o rosto e contemplar suas feições. Por causa das orações de meu pai Jacó eu o vi. Era a sua perfeita e completa imagem. Meus filhos, vocês devem saber que já se aproxima a minha morte, porquanto façam justiça e verdade uns aos outros, e não se esqueçam de cumprir a lei e os mandamentos do Senhor. Essas coisas são melhores do que qualquer herança que eu vos possa deixar. Ensinem isso aos vossos filhos por estatuto eterno, pois assim fizeram Abraão, Isaque e Jacó.
Eles vos deixaram todas essas coisas como herança, dizendo: guardai os mandamentos do Senhor até que a sua salvação seja revelada a todas as nações. Por isso, olhem para Enoque, Sem, Abraão, Isaque e Jacó, como descansam à destra de Deus, pois assim também vos acontecerá. E cada um de vós subirá segundo a sua tribo para adorar ao Rei do céu que aparecerá sobre a terra. Eis que ele vem em forma de um homem simples. Todos aqueles que aceitarem a sua mensagem hão de se alegrar no seu reino. Nesse tempo os homens ressuscitarão, uns para a glória, e outros para a vergonha e o desprezo eterno. O Senhor primeiramente julgará Israel por todos os pecados que contra ele cometeu, porque vindo o Senhor ao mundo em forma de homem, eles não o receberam. Do mesmo modo serão julgadas todas as nações, porquanto não o aceitaram quando lhes apareceu em sua forma humana. Ele declarará a culpa de Israel entre todos aqueles que forem escolhidos dentre as nações, tal como reprovou a Esaú entre os midianitas, pois enganou aos seus irmãos e os conduziu à fornicação e à idolatria. Foi assim que eles se alienaram do Senhor e se tornaram filhos daqueles que não têm herança com os que temem a Deus. 11 Não quero ser comparado a um lobo devorador, mas a um obreiro do Senhor, que dá alimento àqueles que praticam o bem. Nos últimos dias o Senhor levantará da minha descendência alguém que temerá o seu nome. A terra ouvirá a sua voz e todas as nações serão iluminadas pelo novo conhecimento, pois rebentará em Israel para a salvação pela luz desse conhecimento que encherá a sinagoga dos gentios. 13. Porque até que se cumpra o tempo dos gentios ele estará na sua sinagoga, e os seus mensageiros o anunciarão entre os homens. Tanto as suas palavras quanto as suas obras hão de ser gravadas nos livros sagrados. Ele é o eterno ungido de Deus. Foi por causa dele que o meu pai Jacó me deu a seguinte instrução: ele será cheio de tudo aquilo que falta à tua tribo. 12 Benjamim assim concluiu as suas palavras: meus filhos, essa ordem vos deixo, que me transporteis meus ossos do Egito a Hebrom e que me sepulteis junto de meus pais. Assim morreu Benjamim, aos 125 anos de idade, e em boa velhice. Então seus filhos o colocaram em um caixão. E no ano 91 desde a chegada dos filhos de Israel ao Egito, seus filhos aproveitaram que a nação entrará em guerra com os cananeus, e secretamente saíram para enterrá-lo em Hebrom, aos pés de seus pais. Depois retornaram para o Egito, e ali ficaram até ao dia que veio Moisés e os libertou. Fim.